Coloque no silencioso. E vamos lá. Vamos continuar. Hoje nós vamos dar início à abertura dos selos do Apocalipse. Falamos na terça-feira passada a questão do livro e o cordeiro, e nós observamos como foi que o cordeiro conseguiu, foi digno de abrir aquele livro e de desvendar o que estava contido naquele livro. E falamos na terça-feira passada que o que estava presente naquele livro era a história da redenção humana que Deus deu ao cordeiro. O cordeiro assentado no trono, agora regendo junto com o Pai. Então vai começar a abrir os selos. Na primeira mensagem que nós pregamos, dia 31 de dezembro, aqui sobre a introdução ao Apocalipse, nós falamos que o livro do Apocalipse ele não é entendido cronologicamente. Então você não pega o capítulo 1 e vai até o capítulo 22. Mas ele vai falar de 7 sessões repetindo a mesma coisa. Por exemplo, quando chega no 6º selo aqui, desse capítulo, capítulo 6, versículo de número 12, quando chega no 6º selo, ele está falando de juízo final. Então, quando começar o capítulo 7, já vai começar tudo de novo, ele vai começar a contar a história novamente. E isso ele vai fazendo no livro todo, para que a gente possa ter um entendimento. Então, a gente não são fatos que estão acontecendo cronologicamente. Por exemplo, durante o livro, você vai observar que existem vários juízos, mas a Bíblia diz que só há um juízo. Por que então o livro vai apresentar vários juízos, várias batalhas, várias sessões, trombetas, taças, selos? Porque ele está contando e recontando a mesma história. Esse é o entendimento dessa visão escatológica. Então nós vamos começar hoje falando desses 7 selos. Nós falamos do livro na terça-feira passada, e ele vai começar a falar sobre esses cavaleiros. Então nós vamos falar de 4 cavaleiros hoje. Nós vamos falar do cavaleiro branco, nós vamos falar do vermelho, nós vamos falar do preto e nós vamos falar do amarelo. São esses 4 cavaleiros aqui. Só que quando se fala de cavaleiro do Apocalipse, irmão, principalmente para quem é dispensacionalista, já acharam inúmeros significados de quem seriam esses cavaleiros. Então você pode pegar muito, por exemplo, você pode entrar no YouTube depois para olhar um vídeo, ou você for pesquisar sobre isso, você vai ver muitas e muitas e muitas interpretações, diversas interpretações mesmo. Então o que mais tem sobre isso aqui são interpretações. Então a gente procura fazer uma teologia aqui bem sólida, com o pé no chão, nada de alegoria, nada de inventar, nada de querer criar. Então a gente vai atrás do contexto. Nós vamos atrás do contexto histórico, do contexto cultural, do contexto geográfico, da gramática do grego, para a gente tentar trazer um entendimento do que se aproximou da cabeça do escritor. E isso verdadeiramente não é uma missão fácil, tá? Não é uma missão fácil. Então eu peço aos irmãos total atenção para que a gente possa hoje trabalhar isso aqui. Está aqui eles, Essa figura aí está meio aquela saga da Netflix lá, mas a gente vai tentar aqui colocar. Vamos lá, João, ele já é certo que João, ele vai ter esse pensamento dos 4 cavaleiros, batizado em alguns, ou melhor, baseado em alguns textos do Antigo Testamento, principalmente no texto do profeta Zacarias, e nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Mas eu tenho alguns textos aqui que vão falar de algumas questões. Por exemplo, Jeremias capítulo 15, versículo 2, diz assim, E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para cativeiro. Por que eu destaquei nesse slide aqui para vocês, pessoal, quatro palavras, de morte, espada, fome e cativeiro? Porque os 4 cavaleiros, eles estão baseados praticamente nessas 4 palavras. É sobre isso que os 4 cavaleiros querem falar. Essa é a mensagem que João quer apresentar sobre os 4 cavaleiros. Então, como eu disse para vocês, vão nascer as interpretações, e a gente já vai ver algumas delas. Mas, basicamente, o pensamento de João está em Jeremias 15, 2. Olha o que diz Ezequiel 5, 2. Prestem atenção na semelhança dos textos. Ezequiel 5, 12 diz, uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome. Depois, quando nós formos abrir os selos para ver os cavalos, vocês vão ver a similaridade com essas palavras. No meio de ti e outra terça parte cairá a espada, e em redor de ti e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembanharei as espadas atrás deles. E o outro texto, fora de slide, misericórdia, espera aí, pode passar lá para mim, por favor?
Aqui não queima. É isso. Ó, e é basicamente esse texto aqui. Olhe para mim aqui, todo mundo olhando no slide. Esse texto do profeta Zacarias, no capítulo de número 7 e no versículo de número 11, ele vai falar dos 4 cavalos. Ó, cavalo vermelho, cavalos vermelhos malhados e cavalos brancos. Cavalo vermelho, cavalos malhados e cavalos brancos. Então o profeta Zacarias vai trazer essa questão dos cavalos. E para esse contexto que ele escreveu, esses cavalos trouxeram essas assolações. Quais? Espada, mortes, mortandades, peste e fome. Então era isso o significado desses 4 cavalos. Eu não vou ler esse texto porque ele é muito grande, a gente vai perder tempo. Desses 4 cavalos que o profeta Zacarias estava mostrando. E João está baseado basicamente nesses textos. Então vocês vão poder observar um outro ponto interessante que a gente precisa entender aqui para ter uma interpretação bem segura. Qual? Quando se fala de cavalos, por exemplo, quando a gente olha para os selos, todo dispensacionalista, pastor, o que é dispensacionalista? Dispensacionalista é aquele que acredita que a igreja vai ficar no arrebatamento da igreja, tá? Vai ficar no arrebatamento. A igreja não vai ficar no arrebatamento, ela vai subir, vai ficar só os judeus. Então todo dispensacionalista acredita assim, preste atenção. Só que os dispensacionalistas, quando eles interpretam esse texto aqui, eles não interpretam ele acontecendo no passado e no presente. Eles interpretam ele sempre interpretando para o futuro. Então esses cavalos, esses selos, essas taças, essas trombetas, para esse pessoal que entende dessa forma, para os pré-dispensacionalistas, eles ainda vão acontecer. Mas nós vamos observar que em todo o tempo, olha, nós pegamos 3 profetas, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Eles não são contemporâneos. Zacarias não é contemporâneo de Jeremias e de Ezequiel. Ezequiel e Jeremias são contemporâneos, mas Zacarias já é pós-exílio. Então a gente vai observar que olhe para mim, irmão, que durante o tempo que eles estão pregando, são tempos distintos, mas estão acontecendo as mesmas coisas. Então o que a gente entende? Nós vamos entender, olhe para mim para você entender, que o agir dos 4 selos e dos 4 cavaleiros, eles estão acontecendo em todos os momentos da história da igreja. Desde os primeiros cristãos até hoje. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esses selos ainda não vão abrir, eles já foram abertos. Os cavaleiros ainda não vão começar a agir, eles já estão agindo na história da humanidade. Viu? E é muito interessante nós observarmos isso aqui, porque quando a gente olha para esses textos bíblicos, a gente tem a impressão que ainda vai acontecer. Ainda vai vir o cavaleiro da morte, ainda vai vir o cavaleiro da fome, ainda vai vir o cavaleiro branco, o vermelho, o amarelo. Não. A gente vai observar que o que João está mostrando são fatos que pela permissão de Deus, guarde essa palavra, que pela permissão de Deus Pai, esses fatos estão acontecendo em toda a história da humanidade. Então ele vai basear-se nesse pensamento aqui. Então vamos lá. Olha só, olha esse texto. Se você observar, olha o que ele diz, ó, cavalos vermelhos, cavalos pretos, e outra vez levantei os meus olhos e vi. E eis que 4 carros saíam dentre os montes, e esses montes eram montes de bronze. No primeiro eram cavalos vermelhos, e no segundo cavalos pretos, e no terceiro cavalos brancos, e no quarto os cavalos malhados. Na sua tradução está cavalo amarelo, mas no grego parece cavalo, é como se fosse uma palavra marrom ou baio, tá? Não é bem um cavalo amarelo, ele quer expressar a coisa assim. O que eu quero destacar é que nas 3 passagens de Jeremias, de Ezequiel e de Zacarias, todas elas falam de cativeiro, de espada, de fome e de morte. Observa isso, elas estão falando, todas as referências que eu citei para vocês, elas estão destacando esses 4 pontos que estão aqui atrás. E é o que João quer mostrar como simbolismo nesses cavalos. Vamos lá. O primeiro selo, o cavalo branco. Está aqui ele vai aparecer esse cavalo branco como um homem. O cavaleiro dele é um homem que tem uma coroa. E aí vão começar as interpretações, eu vou explicar para você agora. E esse cavaleiro branco, ele traz na sua mão um arco. E os dispensacionalistas vão dizer que esse cavaleiro é o anticristo. Tá? Olha só, então se ele é o anticristo, os selos ainda não foram abertos e isso aqui ainda não aconteceu. Por quê? Porque o anticristo, e eles acreditam que o anticristo é um homem, diferente do pós-milenista que acredita que o anticristo é um sistema. O amilenista acredita que o anticristo é um homem. Então eles acreditam que esse cavalo branco, esse cavaleiro é o anticristo. E esse cavaleiro traz um arco na mão. A outra interpretação é que esse cavaleiro seria o próprio Senhor Jesus.
Porque Apocalipse capítulo 19 vai dizer que Jesus vai vir montado num cavalo branco. Mas há uma diferença, porque o cavalo branco de Apocalipse 19, Jesus traz na sua mão uma espada. A arma de Cristo não é um arco, a arma de Cristo é uma espada. Então olha só, observa, você pode dar um glória a Deus para ajudar o pregador? Isso, só para deixar mais à vontade, pode passar para mim que esse negócio está querendo se desviar aqui na minha mão aqui. Olha só, então, seria o anticristo, o próprio Jesus ou o Evangelho? Olha só as interpretações. Então depende muito. Você pode pegar um livro, está lendo um autor lá, e para ele esse primeiro cavalo é o anticristo. Você pode pegar um outro livro, como eu li, vários autores hoje, um pensa que é Jesus, outro pensa que é o Evangelho, outro pensa que é o anticristo. Mas pastor, quem é esse cavalo? O que é que os reformados acham desse cavalo? Né? Então, o que seria eles? Pode passar, por favor. Olha só, para o dispensacionalista, como eu disse, ele é o anticristo. Por que a gente rejeita a ideia que esse cavalo não é o anticristo? Primeiro, rejeitamos essa ideia porque nunca o Apocalipse vai descrever o anticristo com a cor branca. Branco fala de pureza, de santidade. O Apocalipse vai dizer que os santos são brancos, que os anjos são brancos, que a igreja se veste de branco, mas nunca o anticristo. Então ele nunca vai dar essa questão de branco, porque branco está denotando santidade no livro. Então ele não vai aplicar isso ao anticristo. Um outro ponto interessante para nós observarmos aqui nesse cavaleiro, é que ele é vitorioso para vencer. Quando você ouve, e ele apareceu com uma coroa, né, realeza, e um arco na sua mão, e ele apareceu pronto, vitorioso para vencer. Isso dá a entender que esse ser não perde. E nós sabemos que o anticristo não vence todas as batalhas. Ele vence batalhas temporárias. Ele vence algumas batalhas pela permissão de Deus. Então ele não tem o poder. Quem é mais que vencedor e que não perde batalha é o Senhor Jesus. Então quando por exemplo, que versículo é esse? Leia comigo, versículo de número 2, Apocalipse 6, 2, aí na sua Bíblia. Você que está em casa também pode fazer isso, tá? Pegue uma Bíblia, sente aí na frente da televisão, do seu celular, e vamos lá. Versículo 2, quem encontrou? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Ou seja, ele se manifestou como vencedor, ele apareceu vencendo, ou seja, ele é invencível. Não pode ser o anticristo. O anticristo vai ter algumas vitórias em alguns momentos permitidas pelo Senhor. Eu te provo aqui mesmo no texto. Aonde? Versículo de número 4, olha, quando aparece o segundo cavalo, e a gente vai entrar lá, olha o que vai dizer: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz. O próprio Deus dá o poder ao cavaleiro para que ele possa atormentar a terra. Não é o cavaleiro que vai se manifestar e vai dizer, eu vou fazer o que eu quero. Não, eles estão agindo sobre uma soberania. Então nós destacamos a ideia que esse cavaleiro aqui possa ser o anticristo. Eu discordo do dispensacionalista nesse ponto. Ok ou não ok? Beleza. E pastor, e o próprio Cristo? Os amilenistas acreditam que não é Jesus também. Por quê? Porque quem abre o selo é o próprio Cristo. Olha o que eu notei aqui. Então ele não pode abrir o selo e sair de dentro do selo que ele abriu. Quem está abrindo o selo é o próprio Cordeiro. É o próprio Cristo. É ele que está revelando para a igreja os acontecimentos que, escute, não que irão acontecer, mas que já estão acontecendo em todos os momentos da história. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa visão escatológica, olhe para mim para você não ficar voando aí. Nessa visão escatológica, os selos já estão abertos, os cavaleiros já estão trabalhando, as trombetas já foram tocadas, as taças já foram derramadas. Em todos os momentos isso já está acontecendo de alguma forma, viu? E a gente vai mostrar no texto como isso é possível. Outra coisa, embora Cristo esteja montado num cavalo branco, Apocalipse 19, 11 e 15, a sua arma, como eu disse, não é um arco, mas é o quê? Mas pastor Narciso, então o que seria esse primeiro selo? Olha só, o primeiro selo seria a ordem de Cristo para que o evangelho seja pregado com toda a força, com toda a raça, tribo e nação.
Quando o cavaleiro branco aparece, ele está denotando paz. E o evangelho, ele é vencedor desde o primeiro dia que ele foi pregado. Isso, irmão, entende que é lindo quando você entende. Então, desde o primeiro dia que alguém disse que Jesus salva, essa palavra tem poder. Olha esse segundo ponto aqui. O evangelho será pregado e ele é invencível. Podem prender o pregador, mas o evangelho não pode ser preso. Você está entendendo isso? Isso está relatado na história da igreja. Prenderam Pedro, mas não prenderam, tiraram a cabeça de João Batista, mas até hoje a cabeça dele fala. Porque ninguém pode prender o evangelho. Então, agora olha que coisa tremenda. Quando o primeiro cavalo se manifesta, o cordeiro abre o selo. Dá um glória aí, meu irmão, pelo amor de Deus. O cordeiro abre esse primeiro selo. Lá vem um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco na mão, com uma coroa. Aquilo ali é o quê? É o evangelho. É a vitória da proclamação do evangelho. É Deus dizendo assim, ó, o evangelho vai ser vencedor até o último dia que o último eleito aceitar Jesus. Irmão, cá para nós, pega a história do cristianismo. Em 1775, Voltaire disse assim: o cristianismo vai acabar, vai virar, ele é o patrono dos ateus do iluminismo. O cristianismo vai acabar. 25 anos depois, quando ele falou isso, ele morreu louco. E na casa dele virou venda de Bíblia. Só para te dar um glória aí, viu? Juliano, o apóstata, imperador romano, pegou e mandou uma ordem para que o cristianismo fosse banido. Morreu clamando pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Já fizeram de tudo, de todas as formas, de todos os jeitos para tentarem parar o evangelho. E quanto mais tentam, mais ele cresce, mais ele aumenta. Então o primeiro cavaleiro é o que, pastor? Não é o anticristo, não é o Senhor Jesus. É o evangelho de poder que Deus deu a toda a humanidade. Agora, muito bem, se esse primeiro selo nos trouxe alegria, mas ele vai ter alguns... O primeiro selo, que é a proclamação do evangelho, nos trouxe paz, nos deu esperança, sim, mas ele vai trazer alguns pontos que vão ser complicados da gente entender. Por exemplo, vamos lá, olha o que diz. Antes de ler isso aqui, ó, só existe uma maneira do evangelho não ser eficaz. Só uma. Se você não pregar. Não tem diabo, não tem nada. Aonde ele for falado, ele vai ser. Aí Paulo falou em Romanos 10: como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Conformosos somos pés daqueles que anunciam boas novas. Muito bem. Então entramos, o primeiro evangelho, repita comigo, o primeiro cavalo é a força do evangelho, a sua proclamação e a sua vitória. Você está vendo? Não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com, não, irmão, o simbolismo desse cavalo aqui é Deus dizendo, eu vou dar o evangelho e ele vai ser vitorioso. Segundo, o cavalo vermelho. Quando João vai ver esse cavalo vermelho, Parece a cara de uma anta esse cavalo, mas foi só esse que eu achei, irmão, viu? Ó, o cavalo vermelho, Apocalipse 6, 1 e 2. Diz assim, desculpe, Apocalipse 6, 3 e 4. Leia comigo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E eis outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi lhe dado o poder de tirar a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi lhe dada uma grande... Eu acho incrível o dispensacionalista falando, isso aqui vai acontecer na grande tribulação. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele diz que na grande tribulação ele não vai estar aqui. Aí olha, vai ser dado poder para ele com a espada. E essa espada, mas pastor, o que é isso aqui? Presta atenção. Esse cavaleiro vai receber permissão para 3 ações. A primeira ação ele vai tirar a paz. Segundo, ele vai levar os outros a se matarem. E terceiro, ele vai utilizar a espada. O versículo 4, como eu já citei para vocês, o próprio Deus, que é o verdadeiro imperador do mundo, concede a esse cavaleiro o poder de matar. Por quê? Porque quando Deus deu o evangelho para o mundo, não foi todo mundo que aceitou o evangelho. Quem foi que aceitou o evangelho? Os eleitos, os salvos, aqueles que estão confessando o nome de Jesus. E durante toda a história do planeta Terra,
Deus determinou isso ao mundo. Do mesmo jeito que ele vai dar o cavalo branco, ele vai punir os próprios crentes e o mundo com esse cavalo vermelho. Então, deixa eu te mostrar aqui. Os que anunciam o evangelho também sofrerão. Sim ou não? Me conte aí um crente, desde a igreja primitiva, não vou nem pegar o Antigo Testamento, mas dá no mesmo. Mas vamos falar de novo. Me conte aí um crente que não sofreu. Me conte aí um crente que não passou dificuldade. Olha o que o Senhor falou: o evangelho vai ser invencível. Mas vocês, mesmo tendo um evangelho invencível, passarão dificuldades. Vocês sofrerão. Vocês serão provados. Então o cavalo vermelho, como aconteceu com os cristãos de todas as épocas e de todos os tempos, esse evangelho que é invencível, viu? Mas nós podemos sofrer por eles todos os dias. Inclusive, alguns dos nossos filhos podem ser mártires. Alguns de nós vamos poder, quem sabe até, morrer por esse evangelho. Viu? O Senhor Jesus está dizendo: vocês têm um cavalo branco, ele é o evangelho, ele é paz. Mas vai vir um cavalo vermelho, que mesmo você tendo paz, vocês vão sofrer. Olha para a história do irmão, isso aqui fechou o caixão da teologia da prosperidade hoje. Acabou com ela no meio, fechou ela no meio. Porque o próprio Deus está dizendo: olha, João, o primeiro cavalo é a minha palavra, ela é invencível. Mas mesmo eles tendo ela, quem é invencível, irmão, é o evangelho ou você? Então você vai sofrer. Você está entendendo isso? Porque quem tem poder é o evangelho. Deus deixou muito claro nisso. E quando ele viu o segundo cavaleiro, ele viu esse cavalo, o cavalo vermelho foi lhe dado tirar a paz de toda a terra, e se matasse uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Todos os crentes de todos os tempos da igreja primitiva, irmão, olhe para mim, por favor, não tire sua atenção daqui, irmão, olhe para cá. Todos os crentes da igreja primitiva, Tiago decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Imagine você, por exemplo, você está congregando, o doutor Leandro Lima dá esse exemplo. Você está congregando numa igreja de 300 pessoas. Aí todo dia começa a morrer gente. Mas não é de doença, não é de Covid. É crucificado, é martirizado, é decapitado, é queimado no meio, como Papias foi. É desse jeito. O que é isso? É o cavalo vermelho. O cavalo vermelho já estava agindo lá. Eles tinham um evangelho invencível, mas eles não são invencíveis. Eles seriam martirizados. Isso aconteceu só com eles ou acontece com a gente? O cavaleiro então já está agindo. O selo já está aberto. O cavalo vermelho está agindo agora. Como eu disse, alguns de nós passaremos por muitas dificuldades, e uns até mesmo para a morte. Aí vem o terceiro cavaleiro. Aí o Senhor vai dizer assim: lá vem um cavalo preto. Parece até paradoxo. Pode passar, por favor, que eu não estou conseguindo aqui. Isso. Parece até paradoxo, mas esse cavalo preto simboliza tristeza e lamentos causados pela fome, pela abertura dos 2 primeiros selos. Quando Deus abre o primeiro selo e o mundo recebe o evangelho que é invencível, a gente pensa assim: agora é só vitória. Mas o Senhor Jesus falou: não. O resultado de vocês terem um evangelho invencível, que não pode ser vencido, é que vocês serão mortos. Não dá glória esse tipo de mensagem, né? E vocês passarão fome, dificuldade. Deixa eu te perguntar uma coisa: tem brasileiro passando dificuldade? Tem brasileiro morrendo de fome? Ou seja, isso está acontecendo lá em João, no primeiro século, e isso está acontecendo agora. O Apocalipse está preenchendo todos os tempos. Isso ainda não vai acontecer, pode piorar. Viu? Porque olha como é lindo, Marcos 13, como foi que o Senhor Jesus chamou isso? Princípio das dores. Então isso aqui não é o fim ainda, é só o começo de algo pior que virá. Você está entendendo isso? João está dizendo, a visão que ele está vendo, e o simbolismo e a interpretação da visão é: olha, eles vão passar por todo tipo de males, por todo tipo de dificuldade. Mas é interessante que o quinto selo, nós não vamos falar dele hoje,
que as almas que morreram, mesmo com fome, com mortandade, com peste, com assolação, elas já estão diante do trono de Deus clamando justiça. Oh glória! Porque tipo assim, irmão, quando o Senhor Jesus falou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o teu. O pão nosso de a promessa é pão, não é presunto. Entendeu? Deus prometeu te dar o pão, o presunto já é graça. A promessa de Deus para os crentes foi, vocês vão comer todo dia. Você come, não come? Deus tem preservado você? Isso já está acontecendo. Você está vendo o caos que está o mundo? O evangelho está sendo pregado. Alguém já venceu o evangelho? Mas você está vendo crente morrendo? Você está vendo crente com fome? Os cavalos já estão agindo. Você está entendendo isso? Era para você ter dado glória. Porque mesmo eles agindo, você está preservado, querido. Olha só. Esse cavalo preto, versos 5 e 6. Estou no tempo aqui. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Esse cavalo aqui, ele vai simbolizar a fome. E no verso de número 6, ele vai falar, e ouvi como uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário é um dia de trabalho. Aí ele continua, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Sabe o que é isso aqui? Deixa eu te explicar. Uma medida de trigo por 1 denário é como se ele estivesse comprando 1 quilo de arroz por R$100. Você está reclamando da inflação que está no país? Olha a inflação que João está ensinando aqui. Eles estavam comprando 3 medidas de cevada, era como se fosse R$1,50 ou R$2 do nosso dinheiro. Eles estavam comprando por R$100, uma diária de um pedreiro. Viu? O que é que Deus está falando aqui? Não, agora olha o final do verso 6. Mas não danifique o azeite e o vinho. Está para nascer um livro que explica inflação igual à Bíblia. Ele está dizendo, olha, no dinheiro, o que é? Azeite e vinho é alimento de rico. Os ricos estão prosperando, e quem está sofrendo? É nós todinho. Se a Bíblia, irmão, ela é demais. Ó, quanto tem pobre que está comprando um ovo por 60 centavos, mas o azeite e o vinho, com os ricos tu não mexe. Por quê? Porque faz parte do processo da abertura dos selos. A minha igreja vai triunfar em meio à aflição, em meio à crise, em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio ao deserto, em meio ao martírio, em meio à morte. Ah, Jesus. Outra vez eu não vou trazer slide, mas eu quero voar aqui em cima. Estou brincando. Você está entendendo isso? Está tudo dando errado. Mas o Senhor está dizendo, irmão, preste atenção. Os cavalos que estão soltos, a gente vai falar só de mais um, que é do amarelo, que é o pior. Os cavalos estão soltos e a gente está sentindo o baque deles. Do amarelo, desculpe, do segundo, do vermelho, a espada. Estamos sentindo o baque dele. Tem crente morrendo aí, sim ou não? Do terceiro, o preto, a fome. Estamos sentindo o baque dele também, sim ou não? Só que o primeiro cavalo que foi demonstrado para João não foi o amarelo e nem o vermelho. O primeiro foi o branco. Ele disse, olha, não foca no vermelho, não foca no amarelo, não foca no preto. Foca no evangelho. O que nos traz, irmão, um sentimento de paz, mesmo em todo esse caos que nós estamos vivendo, é saber que o evangelho não pode ser vencido. Aleluia! Não pode ser vencido de forma nenhuma.
O pregador pode ser vencido, a cabeça dele pode ser arrancada, ele pode sofrer martírio, ele pode ser preso, mas está para nascer um demônio que pare o evangelho. Cavalo da fome, ó. E eu vi uma voz no meio, acabei de explicar, uma medida de trigo por 1 denário. Isso acontece, isso vai acontecer ou já está acontecendo? Então o cavalo preto já está aí. Oh glória. O cavalo preto já está aí, o amarelo já está aí, o vermelho já está aí. Mas fale bem alto, o branco também. Não, peraí, eu vou falar dos 3, aí tu fala, no final tu fala, e o branco também. O vermelho está aí, o preto está aí, o amarelo está aí. Você está entendendo isso? Se Deus começasse mostrando para João primeiro o ruim, talvez João nem quisesse ver até o final. Que maravilha, meus irmãos. Vamos lá. O cavaleiro preto significa... Desculpe, acho que eu passei. Pode passar para mim lá. O cavaleiro preto significa que o cristão precisa estar preparado para sofrer as consequências de ser cristão. Às vezes será fome, outras vezes a morte. Isso é consequência do sucesso do cavalo branco. Olha como é paradoxo. O sucesso, o preço de você ser salvo é as aflições desse tempo. Que tu tem que passar, que eu tenho que passar. E o pior é que a gente não gosta de passar por causa dessa bendita ou maldita influência da confissão positiva e do determinismo e da teologia da prosperidade. Ensinou para os crentes que eles não podem sofrer. Imagine João escrevendo isso para os crentes. Olha, vocês lembram do Pedrinho? Morreu de cabeça para baixo. Lembra do Tiaguinho? Foi decapitado. Lembra do Joãozinho? Cortaram a cabeça dele. Lembra do Paulinho? Foi morto. Mas ninguém para o evangelho. O evangelho não, eles estão mortos, mas o evangelho está. Vamos lá. E o último cavalo da noite, o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é uma junção dos anteriores, mais uma adição. Por exemplo, ele tem a espada, que é do segundo cavaleiro. Ele tem a fome, que está no terceiro, no preto. E ele tem as mortandades e as feras, que é dele sozinho. Olha o que diz esse texto de Ezequiel 14, 21. Vou ler para você. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos à espada, quanto mais se eu enviar. Para de estar dando bola para Satanás. É um Deus soberano, trabalhando em ímpios e em crentes. João Batista disse assim, ó: ele tem na sua mão a pá, ele vai limpar a eira. Ele vem com o Espírito Santo, avivamento para os salvos, e com juízo, condenação para os ímpios. Deus está dizendo: eu vou enviar os meus 4 maus juízos, profeta Joel. Eu vou enviar meus 4 gafanhotos, próprio Deus. Eles vão com espada, lembra? Fome, feras e peste contra Jerusalém, para cortar delas homens. E sabe o que eu acho lindo? Que na história se levantou fome, espada, fera e peste. Policarpo viu a fogueira pegando fogo na frente dele, queimando. Aí o procônsul disse para ele: tu ainda tem mais uma chance. Diz sim para César e não para Cristo. Ele falou: põe mais lenha. Não, irmão, tu não entendeu, não é possível. Põe mais lenha. A história conta, não sou eu. Pode pegar os livros de história, que eles iam para o martírio cantando: grandioso és tu, grandioso és tu. O que é isso, pastor? Alegria mesmo em meio a tanta diversidade. Eu te desafio a entrar em qualquer consultório de psicólogo do mundo, e eu quero te desafiar a saber se ele vai colocar essa alegria que só o evangelho é capaz de colocar dentro de um ser humano. Ai, aleluia.
Perceba, para terminar, os 4 cavaleiros estão em ação ao mesmo tempo, liderado pelo próprio Deus. Deus disse assim: eu vou liberar eles, porque eu quero tratar com eles e condenar eles. Olha a soberania. Um Deus que não perde o controle de nada. Aleluia. Não são eventos que acontecerão somente no futuro. Eles acontecem desde os primórdios da igreja. Não vai abrir selo, o selo já está aberto. Não vai aparecer cavalo, o cavalo já está aí. Viu, dispensacionalista? Pelo amor de Deus, entende isso, meu filho. Aleluia. Por causa do evangelho, precisaremos estar preparados para passar pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras e pela morte. E os cavaleiros são a ação do próprio Cordeiro do mundo, não do... Todos os cristãos que receberam o primeiro cavalo também terão que passar pelo segundo, pelo terceiro. Como é que tu quer só o benefício? Deus vai pensar que tu é, no mínimo, interesseiro. Sabe quando é que tu honra a Deus? Quando o segundo cavalinho está na tua vida. E o terceiro cavalinho também. E o quarto cavalinho também. Mas não interessa, você pode ter até... Como é que fala? Qual é o coletivo de cavalo? Fala, meu filho, que eu não vou errar sozinho. Qual é o coletivo? Qual é o coletivo de cavalo? Bora, quem é bom de português me ajuda. Todo mundo esqueceu? Então a gente já está mesmo no quarto cavalo. Pode ter um ara cheio de cavalo aí, pronto. Mas não adianta. Todos os eleitos estão enfrentando os selos e os cavaleiros. Sabe o que é lindo? Como, irmã Flor? Pantel, olha aí, fazendeira, meu irmão. Conhece. Pode ter um pantel de cavalo. Não adianta. Não podem vencer aqueles que o Senhor já revelou o evangelho. Pergunte por quê, pastor? Porque a igreja primitiva venceu porque eles oravam mais. Não. A igreja primitiva venceu porque eles liam mais a Bíblia. Não. Sabe por que eles venceram? Porque é o mesmo Espírito que cuidou deles está cuidando dessa geração também. O mesmo Espírito, o Senhor Jesus disse: e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Imagine João abrindo isso aqui e tendo um lápis, um êxtase dessas visões. E o Senhor mostrando para ele, em simbolismos, porque uma imagem fala às vezes mais que 1000 palavras. O Senhor mostrando para ele em simbolismo, irmão. Talvez você não esteja entendendo. O que esse homem está vendo aqui são os acontecimentos da história da humanidade que Deus está mostrando para ele. Einstein descobriu a lâmpada, foi ele? Edison descobriu a lâmpada. Falei que era Edison. Edison descobriu a lâmpada. Cientistas descobriram grandes coisas. Galilei, século XIV ali, quando chega na idade ali, a questão de Michelangelo, nós trabalhamos isso aqui na Escola Bíblica Dominical, o iluminismo, o mundo está entrando na fase da tecnologia, mas foi para um crente, aleluia, que estava no martírio. Sabe o que é interessante? Que o próprio João está vivendo esses cavalos. Ele está vendo o selo abrir na prática, porque ele é preso. O Senhor está mostrando para ele aqui, aleluia, todos os mistérios da humanidade que precisarão serem revelados. Bate uma palma para o Rei Jesus. Curve sua cabeça. Deixa eu orar por você.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos e Senhor, te entregamos Rei dos Reis, Senhor, te entregamos com a mão levantada, fica mais bonito, vai, e pra foi que eu nasci, coisa linda, oh, meu prazer é ti, aonde? Meu prazer na casa onde flui o aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e desertos e vales que atravesso me levam pra perto. Minhas provações não são, elas não vão me impedir, cante, elas não vão de caminhar. Se diante de mim, adora Ele, cante, e se diante de mim não se abriu, Deus vai me... Isso, levante a sua mão e diga, e rompendo em coral lindo, minha vida se rompendo em com ousadia eu vou mover sobre o mar, eu vou lutar e vencer, vou plantar e a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, aqui está a tua igreja, eu te apresento ela em oração nessa noite. O Senhor está voltando para nos buscar, e a qualquer momento nós estamos aguardando a tua volta, Senhor. Segura nas nossas mãos, guarda cada um, Senhor, deste aprisco, cada família, cada membro, e que o teu nome seja glorificado. Nós não sabemos o que vem por aí, mas o Senhor sabe. A única certeza que nós temos é que nós não podemos nos perder das tuas mãos, Senhor. Muito obrigado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Continua nos abençoando, falando conosco, tratando, limpando, protegendo, abrindo portas, curando, salvando, transformando, regenerando, levantando, dando poder, dando autoridade, mostrando que o Senhor é Deus de longe, é Deus de perto. Deus, eu sinto autoridade aqui nessa noite de uma maneira especial, e eu posso sentir a tua presença como uma palavra de renovo sobre esta igreja,
A importância de estar aqui ouvindo a tua palavra é muito grande, porque ela é vida e vida com abundância. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas aprove ao Senhor nos levantar de um lamaçal de pecado e colocar a tua palavra sobre a nossa responsabilidade. Quebra agora, meu Deus, todos os projetos do diabo, tudo aquilo que está, Senhor amado, travado. A vitória é tua. O Senhor tem na mão uma espada desembainhada de 2 gumes. Os teus olhos são como chama de fogo, os teus pés como latão reluzente. Meu Deus amado, nunca se ouviu dizer, nunca se ouviu falar general de guerra como um Deus tão forte como o Deus de Israel. E nessa noite, Senhor, eu te peço, vai tratando, vai, Senhor, visitando no mundo espiritual, e que esse irmão saia daqui hoje renovado pelo poder que há no teu nome. Meu Deus amado e santo, tu és maior do que qualquer coisa, e nós cremos no teu poder. Nós cremos que vamos viver um avivamento dentro dessa casa. Nós cremos, Senhor amado, que seremos impactados. Está chegando o tempo dos sinais, está chegando o tempo, Senhor. O Senhor disse que esse ano vai ser ano de avivamento dentro deste lugar, e nós estamos crendo na tua palavra. Meu irmão, levante a sua mão e receba a graça de Deus. Levante a sua mão e receba poder para você continuar essa caminhada. Seja banhado de graça. Você que está em casa, seja cheio. Você que está em casa, seja renovado. Eu profetizo cura na tua família. Levanta desse leito nessa noite. Toca Jesus na mente dessa mulher. Toca no corpo, no sangue, e que o teu nome seja engrandecido. Te prepara para contar testemunho, porque o meu Deus entra com providência nessa noite. O guarda de Israel entra com providência nessa noite. Bata uma palma para o Rei Jesus. Amém, Jesus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh. Nossos anúncios. Quinta-feira, casa da irmã Jéssica, residencial Ebenezer, bloco 4, apartamento 101. Culto interfamiliar, dirigido pela equipe de evangelismo. Sexta-feira os jovens estarão aqui com as parábolas de Jesus, dando continuidade. Está aí, você pode comparecer. A igreja precisa comparecer. Os irmãos que não estão podendo chegar terça-feira, devido ao trabalho, trânsito, venham sexta, que é outro culto de ensino. Sábado, ciclo de oração às 17 horas. Domingo, 7h30 da manhã, consagração, e 8 horas em ponto a nossa escola bíblica dominical. Domingo, 18 horas, aí ó, as epístolas paulinas. O diácono Rafael estará terminando a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, 14, 15 e 16. E o simpósio da escola bíblica, simpósio de interpretação bíblica dos jovens, dia 18/2, e 18 horas do domingo, culto da família e culto de Santa Ceia, o segundo culto de Santa Ceia do ano. Que foi? Ah, tá. Estará conosco o professor Licélio Valente, mestre. Ele é mestre em Paulo, tá? Até a roupa de Paulo ele sabia que cor era. Então ele vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui. Você pode ser abençoado. Venha, vai ser uma bênção. Amém? Os irmãos de casa, muito obrigado. Pode ficar de pé. Muito obrigado. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Compartilhe nossas redes sociais, nossos vídeos. Tem irmãos que nos assistem em alguns estados aqui do Brasil, no Piauí, no Amapá. Tem uma irmã que nos assiste lá na Espanha, viu, que pede o link da igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Todos os irmãos que sempre estão ligados aqui nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, crie uma sala de vídeo, e nós esperamos vocês na sexta-feira novamente. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor possa dizer. Está encerrado. Deus te abençoe, dê a paz do Senhor para o seu irmão, e até amanhã.